Quando pensamos em Natal, a imagem é sempre a mesma. Luzes piscando, presentes, a imagem de um cria de barba branca que observa tudo do Polo Norte. Mas e se eu te dissesse que nem todas as crianças eram presenteadas e que na verdade existia uma figura que era basicamente o oposto, que em vez de presenteá-las, estava lá para puni-las? E hoje você vai descobrir o lado sombrio do Natal. A criatura que caminha ao lado do Papai Noel, substitui os presentes pelo medo. A gente está falando do Krampus. Durante muitos séculos, o Natal era usado como uma ferramenta de controle social. Então, só presentes não garantia a obediência das pessoas. Então, eles utilizavam da arma mais poderosa de comportamento, o medo. O Krampus ele surge no folclore da Europa Central, principalmente na Áustria, Alemanha e regiões alpinas. O seu nome vem da palavra Krappen, uma palavra alemã que significa garra. Em algumas histórias, ele é descrito como uma criatura não tão legal assim, como por exemplo, garras, ele anda com cordas para acorrentar as crianças levadas, um corpo coberto de pelos, uma língua enorme e sobre o corpo várias correntes e sinos. Dizem que os sininhos é para fazer um leve barulho, para quando ele for raptar suas vítimas, elas escutarem um sonzinho pensando que é verdadeiramente o Papai Noel. E nessa diferença, enquanto o Papai Noel só observa, o Krampus ele faz. Segundo outras lendas, ele bate em crianças com galhos secos, amarra suas vítimas para levar para um suposto submundo. E nas versões mais antigas, os desobedientes eram levados em sacos ou em cestos. E dentro desses sacos tinham várias coisas afiadas para fazer com que a criança se arranhasse toda até chegar nesse lugar. Só que falar que Krampus é apenas uma criatura que dá medo, na verdade é um pensamento bem egoísta. Krampus não passa de um símbolo. Na Europa medieval, muitas pessoas não sabiam ler, não tinham acesso à informação e muito menos a uma educação básica. Então a forma que a Igreja Católica levava para você conseguir ter a obediência desses fiéis era através do medo, como a gente já falou no começo do vídeo. Então a criação de Krampus é exatamente para a gente entender que toda ação tem uma reação. Tudo na vida tem uma consequência. E para garantir essa obediência, só presente não estava sendo suficiente. Eles precisavam de uma forma mais eficaz que fizesse com que as pessoas obedecessem de forma concreta. Se não fosse obedecer pelo bem, obedeceriam pelo mal. Além de tudo, as histórias faladas eram a principal fonte de informações daquela época. Tinha até uma mini encenação. As pessoas se vestiam com roupas mais demoníacas para assustar não só crianças, mas famílias inteiras. Isso garantia a devoção completa. O Natal, principalmente em contrapartida com isso, era na verdade um momento sagrado e simbólico, antes de ser essa coisa comercial, que representava moralidade, julgamento, a ideia de redenção e o nascimento de Cristo. Então surgiam figuras punitivas. Krampus era a consequência. Ele ensinava através do terror o que acontecia com as crianças que desobedeciam. Era quase que uma frase escrita: comporte-se, siga as regras e obedeça às autoridades. Só que ainda assim, eram questões de complementação. Eles eram objetos complementares. Papai Noel trazia as coisas boas, a bondade. Krampus trazia o medo. Na verdade, ele garantia que as regras fossem seguidas. Dois lados de uma mesma moeda. Era a esperança, recompensa e luz, versus o medo, a escuridão e a punição. E novamente, Papai Noel e Krampus, eles não são inimigos. Na verdade, eles são complementares. Enquanto um promete o paraíso, o outro te leva para o inferno. Esse pensamento reflete como sociedades antigas funcionavam. O bem era desejável, mas o medo era necessário. Ferramenta de controle social. E é muito interessante que essa ideia, ela troca num dos princípios mais antigos da filosofia. A noção de que a vida se organiza através de opostos interligados. São diferentes, mas um não existe sem o outro. Desde Heráclito, um filósofo pré-socrático, acredita que o mundo é um perfeito equilíbrio de opostos. Tipo um conflito harmonioso dos contrários. Para ele, não existe dia sem noite. Paz tem tensão. A gente só aprecia o bem porque a gente conhece o mal. Então acaba que dessa forma, Papai Noel só faz sentido porque Krampus existe e vice-versa. Um representa a recompensa, o outro o desequilíbrio e o medo. E a vida é perfeitamente uma linha paralela desse jeito.
E levando assim pra minha vida pessoal, entender minha parte chata, inconveniente, minha parte insuportável e acolher ela é muito libertador para eu dê mais ênfase às coisas boas de mim mesma. A gente começa a entender esse equilíbrio porque ele é tão fundamental assim. É tipo, como que você vai dar mais valor à vida se você não conhece a morte? Ainda é representado, inclusive, com mais ênfase do que o próprio Papai Noel. Existem vários desfiles em relação ao Krampus, só que aqui no Brasil, por exemplo, a gente nem conhece ele. Só que de todas as formas, negar o Krampus é achar que o ser humano ele é feito só de bondade. E ao mesmo tempo, exaltar demais dele é acreditar que o ser humano é incapaz de ter empatia. Então é por isso que precisa existir o equilíbrio. Nenhum ser humano é perfeito. Mas em alguns pensamentos, todo ser humano é bom por natureza. Assim como alguns pensamentos que todo ser humano é ruim por natureza. Mas cabe ressaltar que isso vai de diferentes pontos de vista. Eu, por exemplo, acredito no equilíbrio. Ninguém é 100% bom e nem 100% ruim. A gente tá ali nos 50-50. Então, talvez uma reflexão que a gente possa levar, o Natal nunca foi sobre você ser uma pessoa boa o tempo todo. Na verdade, é mais sobre você aprender a ser um ser humano, com todo o peso que essa palavra carrega. Mas ainda assim, da próxima vez que você ouvir "se comporta que o Papai Noel tá olhando", talvez não seja só ele. Então essa é a história do lado mais sombrio do Natal. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou aqui embaixo. E se você quiser mais um vídeo, só deixar um comentário que eu deixo ele fixado. É isso, tamo junto, valeu e é nóis!